A reunião propriamente dita, que até havíamos comentado na sexta-feira, que era Que para seria na ocorrer na segunda? segunda, ela continua por acontecer. O que nós tivemos foi um encontro prévio, no sentido de adiantar alguns assuntos. Entreguei uma documentação à Araucária e recebi, então, o pedido aditivo ao nosso convênio, falando sobre o segundo médico do plantão. Mas, especificamente, em relação à nossa proposição, que acredito ser a novidade em si, estive trazendo, de certa forma, uma reivindicação da nossa AMES, combinado com o presidente Marcelo Zamboto, e provocando a Fundação Araucária para que então nós nos reuníssemos com o conselho deliberativo da mesma, para que possamos avançar dentro desta discussão, que envolve principalmente uma reestruturação do serviço de pronto-socorro do hospital, hoje entendido como a nossa maior deficiência, ou aquilo que mais pode vir a ser melhorado, para fazer um resgate a toda a nossa comunidade, a toda a nossa população do que aconteceu. E muitas vezes, Ademar, às vezes as pessoas nos questionam em relação a por que volta e meia o hospital se torna notícia novamente, e depois de um tempo ele acaba saindo de manchete, por assim dizer. É que, na realidade, esse trabalho ele é contínuo e permanente, né? Não é uma que nós esqueçamos e intermitentemente voltamos a trabalhar no assunto. Não, é uma construção contínua, que ela acompanha algumas deliberações, tanto de um lado quanto do outro. Hoje, é importante se frisar que o município de Lagoa Vermelha, que o prefeito Gustavo, o secretário Morona, nós estamos mais atuando como mediadores de uma negociação importante para o município e também como consumidores de serviços do Hospital São Paulo. Então, depois de todo aquele trabalho que fora feito nos anos anteriores em relação à consultoria ao hospital prestada pela AMES, prestada pelo Conselho Consultivo, formalizado em uma instituição, com o apoio do nosso diretor administrativo, o Matheus Zucoloto, houve um avanço no sentido de redução de custos do Hospital São Paulo, o que permitiu se aproximar de uma equivalência entre receitas e despesas em nível mensal. Neste sentido, também houve uma troca de diretoria, e com esta troca uma alternância de perspectiva por parte da Araucária. Ou seja, aquele cenário que fora colocado em julho de 2018, em maio de 2017, onde a Araucária tinha a intenção de repassar o hospital, e aí aqui eu preciso lembrar, e você mesmo, Ademar, foi porta-voz de alguma dessas notícias assustadoras daquela época, em que, de certa forma, eles estavam dispostos a fazer qualquer negócio, desde fechar o hospital, haviam interessados em aluguel, mas foram muito receptivos em relação à ajuda prestada por este grupo, para que a gente pudesse continuar com o funcionamento do Hospital São Paulo, que hoje demonstrou-se ser a melhor decisão, a melhor perspectiva de negócio. Vamos assumir que, diante de todo o cenário que nós tínhamos, de outra instituição alugar, Ademar, que eu acredito que tu saibas qual foi o desdobramento daqueles institutos, e deixando claro para a nossa população, aqueles que haviam interesse em assumir o Hospital São Paulo tiveram seríssimos problemas com a justiça, e então nos dá a certeza de que era necessário sim preservar o nosso hospital. Da mesma forma, essa relação ela vem, de certa forma, com altos e baixos, com idas e vindas, porém de uma constância e numa amistosidade bastante interessante, que nos permitiu tirar bons frutos. Mas a verdade é que o hospital é uma propriedade da Fundação Araucária, a mesma possui anos de história trabalhando com o mesmo, e hoje, nesta nova perspectiva de sua diretoria, tem por objetivo atuar firmemente para que o Hospital São Paulo não só possa ser sustentável, mas para que também ele possa melhorar a qualidade desse serviço prestado. Nesse sentido, a nossa instituição ela fora criada para
justamente auxiliar e poder prestar serviços voltados à área da saúde. E aí, então, é uma deliberação que fosse feita a proposição para que a AMES assumisse o pronto-socorro do hospital, o plantão do hospital. E assim sendo, nós imaginamos que a Araucária recebe essa notícia, lógico que é algo que precisa ser muito bem trabalhado, muito bem detalhado, mas também cria outras possibilidades já aventadas em outros momentos, como, por exemplo, algo que muitos hospitais da região o têm e nós ainda não o temos, que são os consultórios populares, que são uma possibilidade de acesso a serviços particulares de saúde a custos bastante reduzidos, no intuito de que, quando se faz a leitura de que nós temos a necessidade de ampliar a participação de convênios e serviços particulares dentro do hospital, sendo essa uma receita de N hospitais da região e não só daqui, também de todo o país, para o seu correto funcionamento, e lendo a condição de que a nossa população ela não tem condições de arcar com aquilo que se chama de preço de tabela, muitas vezes, a criação de uma ferramenta de acesso a essas consultas, exames, procedimentos, num preço facilitado, seria uma excelente alternativa, vindo ao encontro do objetivo de tornar o hospital mais diversificado, sendo um primeiro caminho, no sentido de buscar maior resolutibilidade e, por consequência, uma melhoria na prestação do serviço SUS, que é o grande objetivo do nosso Hospital São Paulo.